Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer mais uma vez ao meu irmão Adilson. Irmão Adilson, que é da cidade de Silva Jardim, me enviou aqui um link do canal Cristão Também Pensa, onde há uma exposição de uma live onde uma grande apresentadora de um público infantil que foi lá, global, e que recebeu para um bate-papo o pastor Hermes Fernandes, da Igreja Reina. E o assunto foi que, pasme-me, senhores, eu estou rindo de nervoso, foi que a homossexualidade ou a homoafetividade não é pecado. E o pastor Hermes, ele ainda faz um livro, escreve, dizendo que ele vai provar que Jesus não condenou tal prática. Ora, senhores, que águas são essas pelas quais os nossos líderes estão se embriagando? Chega a ser incongruente quase, né? É diametral isso aqui. Águas que embebedam, sim. Ou pior, se afogam para matá-lo. Vamos melhorar? É um afogamento que acontece com esses camaradas, com essas águas liberais, que eles vão afirmando coisas que a Bíblia condena. Por exemplo, para todo mundo que acredita que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e tal, e eu vou ser o lindinho, e fica como tá, e tá tudo bem, Deus te entende. Filho, Jesus é a nossa regra máxima. Lucas capítulo de número 9, verso de número 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que Jesus vai falar é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, nulidade do meu eu. Ou seja, eu posso e tenho a liberdade para fazer muitas coisas, mas porque estou seguindo a Cristo, estou no caminho da fé, eu abro mão de algumas coisas para estar mais próximo de Deus, ainda que esteja no meu direito e aquilo seja legal para mim. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Verso 24. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Esse evangelho que você pode tudo para usar da liberdade e da graça para fazer as suas libertinagens, isso é desmerecer a graça, diminuir a graça de Deus. Isto é invalidar a graça de Cristo. Porque Jesus, como bom pastor, ele vai falar às suas ovelhas o ouvirão, João capítulo 10, e elas o seguirão. E isso não isenta de complicações na caminhada. Só que a turma está acreditando que o evangelho hoje é um vale-tudo, gente. Não, Deus tem que me entender, eu nasci assim, não, ele me fez assim, ele já sabia que eu seria assim. Ousam até falar da sua soberania para tentar justificar os seus pecados. Outros se apoiam até na doutrina da predestinação, quase que não saiu agora, da doutrina da predestinação, para tentar convalidar o seu pecado. Então, para que Jesus inspiraria o coração de Paulo para escrever aos Romanos? Eu vou ler aqui o capítulo 1.
E eu acho super interessante. A partir do verso de número 18. E o vídeo vai ser bem explicativo pela Bíblia, falando de Bíblia. Porque do céu, verso 18, capítulo 1 de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus próprios corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meus queridos irmãos, nós nunca tivemos um tempo em que os pastores, entre aspas, os grandes líderes, entre aspas, andam flertando com esse liberalismo e esquecem tudo aquilo que a Bíblia está exposta para nós. Querido, a Bíblia ainda é o suficiente. A Bíblia Sagrada ainda é o suficiente. No dia que isto aqui não servir mais para mim e para você, nós estaremos em trevas. Porque, na verdade, a suficiência da Bíblia ainda continuará de pé. Eu acreditando ou não, ela é a verdade de Deus. Eu querendo aceitá-la ou não, ela está ali contendo os mandamentos e os preceitos e as direções que Deus deu para que o homem vivesse bem sobre a terra e encontrasse a salvação em Cristo Jesus. Não tem como os homens andarem na carne e agradarem a Deus. Não tem como os homens serem amigos do mundo e dos deleites e serem amigos de Deus. Tiago já dizia isso no capítulo 4, no verso de número 4. Adúlteros e adúlterais, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Como é que pode, eu sendo amigo dos deleites, dos prazeres, de forma contrária ao que a Bíblia me afirma, porque Deus criou o homem para ser homem, para se relacionar com a mulher. Deus criou a mulher, para se relacionar com o homem. Deus não criou o homem para se relacionar com o homem intimamente. Deus não criou mulher para se relacionar com mulher intimamente.
E os caras vêm dizer, não, é porque eles estão olhando com uma outra lente para a Bíblia e eu não consigo entender você, pastor Hermes. Que lente é essa que tu tá usando? Que lente é essa do pode tudo e que a Bíblia não tem limite para nada? Até para você entrar num clube e fazer a sua inscrição, a sua matrícula lá, você tem que ler o estatuto e não pode ferir. O trânsito tem leis. Na medicina, para o cara clinicar, ele tem que passar pelas leis do órgão que fica lá fiscalizando quem está se profissionalizando para aquela área. Até para eu montar um mercado, um comércio, alguma coisa, eu tenho que passar pelos órgãos fiscalizadores, porque tudo tem limite. Adão, eu te dou um jardim, mas tem um lugar ali que tu não pode chegar, nem toca. Até no Éden tinha limite. Ah, pastor, você está apelando? Até Deus tem limite. Que isso, pastor? Deus é ilimitado. Deus pode pecar? Não. Deus não pode se contradizer porque ele é santo. Mas nessa falácia, porque Deus é amor. Oh, que coisa linda e maravilhosa. Esquecem que no amor, Deus também aplica a sua justiça. E tudo que Deus fizer, seja para castigo ou para premiação para alguém, não é porque Deus foi bom com um, não foi bom com o outro. Deus foi preconceituoso comigo. Porque na entrevista você vai ver a jovenzinha lá falando, a rainha dos baixinhos, como é que pode? Adão nasceu branco, como é que tem negro na terra? Olha a fala preconceituosa da mulher. O preconceito vocês não reparam. É preconceito, sim. Porque Adão não nasceu branco. Adão quer dizer vermelho, da terra. Aí a bonitona lá, né? Porque ela é cheia de ideologia e está seguindo o esquerdismo na nossa nação, tem que cumprir a pauta. Ela preconceituosamente faz a sua fala contra os negros e ninguém repara. Ora, e o pastor lá fala, não, a homossexualidade, Deus não pode continuar. Que frouxo. Não diminua as verdades de Deus para agradar o seu público. Deus se compromete com a sua palavra. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Foi o que ele disse para Ezequiel. A palavra não é minha, a palavra não é sua. A palavra é de Deus. E muito mais importante que o mensageiro é a mensagem. Se você quer tirar o seu corpo fora, entrega a sua carteirinha de pastor que fica mais bonito, meu irmão. Vai plantar batata, vai vender picolé na praia, vai vender sorvetinho na praça, vender pipoca lá na pracinha, fica melhor do que você negociar valores que são inegociáveis. Fica aqui o meu abraço para todos os meus amigos e irmãos que me enviaram também esse link. Muito obrigado aqui ao meu irmão Adilson, que me enviou esse vídeo para esclarecer o que está acontecendo. E está aqui o nosso vídeo resposta. Grande abraço a todos vocês que estão aqui juntinho com a gente no canal. Esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.